Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que já é considerado um classicão, apesar do Fitzgerald ter vivido no final do século XIX, início do século XX, já é considerado um clássico da literatura norte-americana e a gente vai bater um papo sobre ele hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, algumas ressalvas. A minha experiência com a leitura desse livro não foi uma experiência tão plena, porque eu já havia assistido ao filme e eu acredito que pela quantidade de páginas desse livro aqui e também pela história que tem uma mescla de um pouco de mistério, não é tão interessante saber sobre a história, saber toda a história. Eu acho que muita coisa se perde. Há livros em que menos coisas se perdem quando a gente conhece um pouco mais da sinopse ou da história como um todo, e há outros em que a gente perde um pouco mais da nossa experiência mesmo de leitura. A experiência fica um pouco prejudicada. Para mim é o caso aqui, tanto porque é um livro curto, quanto porque é um livro que envolve um mistério. Mas eu já havia assistido ao filme, que é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, e eu tive uma experiência não tão boa com aquele filme. Eu não gostei muito daquele filme, apesar dele ser um filme assim, bonito, com boas atuações. Algo não me interessava na história em si daquele filme. E por isso eu nunca cheguei a pensar em ler isso aqui, em ler esse livro. Mas surgiu a oportunidade, porque eu faço parte agora de um clube do livro aqui na minha região, em que a gente faz um encontro por mês, e o livro do mês de janeiro era O Grande Gatsby. Então me veio a oportunidade de ler esse livro. E aí, pensando também nessa experiência para quem ainda não leu ou não assistiu ao filme, primeira coisa de todas, se você pretende ler, não assista ao filme. Eu acho que não é bom você entrar nessa história já sabendo. E também não leia a parte de trás aqui dessa edição da Penguin, porque aqui no início do prefácio, apesar de ser um prefácio, há spoiler, mas pelo menos o editor coloca uma nota do editor. Nessa nota ele afirma que há spoiler, há uma parte considerável da história que é comentada nessa introdução. Só que ninguém comenta sobre essa parte de trás do livro, em que há um grande spoiler do maior mistério da história, tá aqui. Então, assim, não leia também. Dito tudo isso, talvez eu fale alguma coisa ou outra aqui. Eu vou tentar não falar o mistério central da história, porque eu acho que realmente, para quem ainda não leu, é importante que você tenha aquela aura de mistério em torno dessa questão central. Mas pode ser que eu fale uma coisa ou outra aqui, que não seja exatamente isso, mas que passe em torno de outras resoluções que acontecem no meio da história. De qualquer forma, feitos esses avisos, aqui a gente tem a história do Gatsby contada de uma maneira muito interessante. Então, o Gatsby é esse homem muito, muito rico e nós ficamos sabendo a respeito da história de vida dele por vários meios, né? Várias pessoas dizem várias coisas a respeito desse Gatsby, mas nós conhecemos a narrativa oficial do amigo do Gatsby, que é o narrador. O narrador é o Nick e ele é muito diferente da figura do Gatsby. Não daria pra gente pensar que eles se tornariam amigos se não fosse todas as situações que acontecem na história, porque o Nick se apresenta pra gente como narrador como um personagem, uma pessoa muito retraída, muito disciplinada, muito quieta e uma pessoa que passa batido. Sabe aquelas pessoas que passam batido? As coisas vão acontecendo na nossa vida e aí de repente a pessoa tá ali, mas nem dá para perceber. É aquele tipo de pessoa que na festa fica no canto e ninguém nem percebe que ela tá ali naquela festa. Então ele passa despercebido. Enquanto que o Gatsby, pelo seu poderio, pela sua riqueza, não consegue passar despercebido nunca. As pessoas estão sempre comentando sobre ele, sobre de onde ele veio, o que ele fez para ser tão rico, e esse é o grande mistério da história, né? Quem é verdadeiramente o Gatsby e o que ele fez para ele se tornar esse homem tão rico e poderoso que ele é no momento que a gente começa a história. Então o Nick passa por vários problemas de crise dos 30 anos, né? Aqui em determinado momento da história ele vai fazer 30, então ele está passando por uma crise dos 30, porque ele olha para o lado e ele não construiu um patrimônio, ele não construiu uma família,
ele não tem nada, ele continua um cara meio errante. E dessa maneira, errante como ele vai tentar conseguir uma nova oportunidade de vida como corretor, se eu não me engano, e aí ele vai se mudar de estado. Quando ele se muda, ele vai para uma casa bem antiga, ele passa a morar nessa casa bem antiga, isso com o recurso do pai dele, que possibilita ele que ele tente dar essa empreitada nova por um ano. Então ele tem um ano com o recurso do pai, com o que o pai forneceu a ele, para sobreviver e tentar dar uma guinada nessa carreira dele. No meio dessa história, ele conhece o Gatsby, que é o vizinho ao lado dele, né? Uma casa ao lado, uma casa muito suntuosa, muito bonita, e ele fica de olho por vários dias naquela casa, até que ele descobre que quem habita aquela casa é o Gatsby. Em determinado dia, o Gatsby vai chamar ele para suas famosas festas, e o Nick vai e conhece o Gatsby nessas festas. Então, o Gatsby tem esse hábito de dar festas nesse grande casarão que ele tem, e muitas pessoas de diversos lugares aparecem por lá. Inclusive, essa é uma pergunta que o Nick se faz. Será que todos que estão ali foram verdadeiramente convidados? Porque ele foi, né? Um funcionário do Gatsby chega à casa do Nick e oferta um convite a ele, né? Fornece um convite a ele. Só que parece que muitos que estão ali nem tiveram convites, eles foram convidados. Foi uma coisa que foi indo. E aí a gente tem essas festas que acontecem várias vezes, muito suntuosas. Inclusive, no filme, essa é uma parte muito bonita. As gravações das festas na casa do Gatsby são gravações muito bonitas, cenários muito bonitos, enfim. Tudo isso está acontecendo com um pano de fundo que é a chamada era do jazz, num momento de muita efervescência nos Estados Unidos, um crescimento econômico, ao mesmo tempo crescimento econômico da parte de pessoas que não tinham renome. Tudo isso está acontecendo nesse meio. Essa é basicamente a história e esse é o mistério, quem é o Gatsby. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que mais me chamou a atenção nessa história, que é o narrador e a relação entre o narrador, que é o Nick, e o Gatsby. Essa é uma relação muito peculiar, muito particular na história. E o Nick, como eu já havia falado, é um personagem que tenta se apresentar como um oposto do Gatsby. Ele é muito certinho, ele não ascendeu socialmente, muito pelo contrário, apesar de vir de uma família que tinha certas condições, ele fracassou, ou pelo menos aos 30 anos ele ainda não chegou onde deveria ter chegado. Ele é um cara que passa despercebido, enquanto que o Gatsby é o completo oposto dele. Ele ascendeu socialmente, ele não passa despercebido, pelo menos não no início da história. As pessoas todas querem saber sobre ele, todas as fofocas daquela região são voltadas à figura do Gatsby. Então eles são meio que opostos. Só que a gente vai começando a se questionar a respeito da veracidade dessa oposição. Porque quem está narrando é o Nick, então a gente fica pensando se até determinado ponto ele não está tentando se diferenciar de uma figura com a qual ele não quer ter aproximação de personalidade. Ele começa essa história da mesma maneira como começa o filme. O filme começa com excertos de narrações do Nick que estão aqui no livro. E eu também, na época, achei muito confuso esse começo, porque no começo o Nick mostra um certo desprezo pelo Gatsby. Só que a gente vai vendo ao longo da história, na verdade, o Nick ama o Gatsby. Ele tem uma admiração muito grande por essa figura. Então, a gente fica se perguntando até que ponto acreditar em determinadas partes da narração. Aqui no começo, na página 66, ele vai descrever o Gatsby da seguinte forma: Gatsby, que representava tudo aquilo que me causava genuíno desprezo. Ou seja, o Gatsby era alvo de desprezo para ele. Só que a gente vai vendo as coisas acontecendo e vai vendo que, na verdade, o Nick, inclusive, vai passar por cima de alguns defeitos do Gatsby, não vai se atentar a esses defeitos, na verdade, ele vai tentar tapar esses defeitos em nome de criar uma figura do Gatsby para a gente e para ele mesmo, porque ele está contando essa história anos depois que ela aconteceu, então ele está tentando rememorar e também mastigar tudo que aconteceu por meio dessa escrita, desse texto.
Então ele está tentando nos convencer e convencer a ele de uma figura, de uma imagem do Gatsby que é bem mais polida do que ela parece às vezes na entrelinha ser. Inclusive dá pra gente comparar esse trecho que eu li da página 66, logo no início do livro, com um outro trecho lá na página 214, que é no final do livro, em que o Nick vai dizer para o Gatsby o seguinte: é uma gente ordinária, gritei através do grande gramado. Você vale muito mais do que todos eles juntos. Aqui ele está falando dessas pessoas que iam às festas, que demonstravam muito interesse pela vida do Gatsby. E aí o Nick vai narrar o seguinte: até hoje fico feliz por ter dito isso. Foi o único elogio que eu lhe fiz, pois o reprovava do começo ao fim. Só que não é isso que parece quando a gente lê a história. Primeiro ele assentiu com a cabeça de forma educada e então abriu aquele sorriso radiante e sábio, como se houvéssemos concordado nesse ponto o tempo todo. Quer dizer, parece que o próprio Gatsby percebe que o Nick diz pensar certas coisas sobre ele que na verdade ele não pensa, pelo menos ele não age de maneira que parece que ele despreze tanto assim o Gatsby. Inclusive, em diversos momentos, o Nick vai tentar parecer mais honesto e às vezes até um pouco careta. Ele se recusa a fazer certas coisas. Ele, por exemplo, não bebe, nem socialmente. E várias coisas que ele vai soltando sobre ele mesmo mostram que ele é um cara honesto, ele é um cara altruísta, até que se anula em detrimento de outras coisas. Ele vai esquecer o dia do aniversário dele, quando ele faz 30 anos, ele esquece que ele fez 30 anos, só que ele tá contando pra gente isso, né? Então fica parecendo que ele tá trazendo uma imagem mais altruísta para ele mesmo. Só que, apesar de ele tentar parecer tão honesto, em determinado momento ele vai receber uma proposta de trabalho aqui que ele sabe que é uma proposta de trabalho que envolve coisas ilegais. Só que ele sabe que essa é uma proposta que poderia ter mudado a vida dele. Então, quando ele está escrevendo, anos depois que isso aconteceu, ele chega a narrar que ele pensou por muitas vezes, anos e anos depois, diversas vezes ao longo da vida dele, em como teria sido a vida dele se ele tivesse aceitado aquela proposta de trabalho. Só que ele sabe que aquilo era um erro, é mercado ilegal. A gente não sabe aqui exatamente qual é o tipo de negócio de que eles estão falando, mas a gente sabe que é ilegal. A gente não sabe se é voltado a drogas, ao álcool, e tinha toda essa coisa do tráfico do álcool, né? E a gente não sabe nada disso, mas a gente sabe que ele fica rememorando e pensando o quanto a vida dele teria sido muito melhor, teria dado uma guinada se ele tivesse aceitado essa proposta. Então isso já mostra que aqui a gente tem um personagem que não é tão diferente assim do Gatsby, sabe? Inclusive, o Gatsby muitas vezes ao longo da história vai mentir sobre o seu passado, sobre a sua história, a sua vida e sobre várias outras coisas, mas em alguns momentos ele vai tentar jogar com o Nick e contar algumas mentiras que são inverossímeis. E ele vai começar a perceber que o Nick está querendo acreditar naquilo. Ele está escolhendo acreditar na mentira, naquilo que ele sabe que é uma mentira que está sendo contada para ele, sabe? Isso é ressaltado no texto de apoio, o texto da introdução, na página 46, em que diz o seguinte: é claro que o depoimento do Gatsby não se sustenta, mas algo ainda mais estranho acontece depois. Quando ele situa São Francisco no meio oeste, e aqui a nota vai dizer o seguinte: quando o Gatsby situa São Francisco no meio oeste, é como se ele dissesse que o Rio de Janeiro fica no sul do país. É como se ele situasse o Rio de Janeiro no sul. Ou seja, claramente é mentira. Claramente o Nick saberia que quando o Gatsby situou São Francisco no meio oeste, ele estava mentindo. Nick diz apenas: ah, nesse momento não há dúvida de que Gatsby está lhe oferecendo uma prova clara da sua fraude. E Nick escolhe não enxergá-la, ou melhor, não admite sua presença nem chama a atenção para ela. Aqui a gente tem o Nick mais uma vez escolhendo fazer da imagem do Gatsby algo melhor ou algo mais idealizado do que seria, do que deveria ser. Outra coisa que me chamou a atenção foi o momento da revelação de quem verdadeiramente o Gatsby é, da história de vida dele.
Antes de nós sabermos quem verdadeiramente é o Gatsby, nós conhecemos inúmeras histórias sobre a vida dele, vindas de outras pessoas, vindas de pessoas próximas ou não próximas dele. Então, a gente passa por várias histórias e fica se perguntando se aquela é a história verdadeira a respeito do Gatsby. E quando nós ficamos sabendo da boca do Gatsby qual é a história verdadeira de vida dele, a gente fica se perguntando se é real ou não, porque eu até cheguei a marcar como um clímax meio anticlímax. É um clímax porque é o auge da história, quando a gente conhece verdadeiramente quem é esse protagonista, mas ao mesmo tempo é um pouco anticlímax, porque acontece no meio da história, então não é no final, não é em algum momento estrondoso, na verdade é de maneira bem seca e rápida no meio da história, e porque a gente já passou por várias outras versões da vida do Gatsby contadas por outras pessoas. Então a gente fica se perguntando, essa é realmente a história do Gatsby? Ou será que não é alguma história anterior? Ou será que essa história está incompleta e vai vir uma outra história completando o todo de quem é esse personagem? Essa maneira de contar aquilo que o Fitzgerald está segurando ao longo da história é uma maneira que te dá meio que um balde de água fria. Você parece que ele está te mostrando que você era como as pessoas que iam até a casa do Gatsby para tentar descobrir quem ele era, para tentar fazer conjecturações sobre a vida dele. E de repente o Fitzgerald te joga um balde de água fria, sabe? E aí a gente tem quais são as temáticas, os temas que passam por essa história. Aqui o autor vai falar sobre dinheiro, sobre fama, sobre sucesso. Ele vai falar sobre o amor. Ele vai falar também sobre o passado, a prisão ao passado, e sobre quanto que tudo isso pode ser usado de maneira negativa para acabar mesmo com a vida de uma pessoa. O quanto que o passado pode ser tão remoído a ponto de acabar com a vida de uma pessoa, o quanto que a fama, o sucesso, o amor, uma versão, digamos assim, usando amor de uma maneira bem genérica, o quanto que esse amor pode ser também usado para destruição, essa paixão, né? O que caberia aqui talvez seja mais uma questão da paixão. E tudo isso pode afundar alguém. Então essa é a história principal aqui, são as temáticas principais dessa história. A questão do sucesso e do renome também tem alguma coisa a ver com tradição. Em determinado momento, um dos personagens aqui da história vai chamar o Gatsby de Senhor Ninguém de lugar nenhum. O Gatsby é muito questionado não porque ele é rico, mas porque ele não tem uma tradição que acompanha essa riqueza, um renome que acompanha essa riqueza. Então, muitos ricos de origens de famílias tradicionais aqui nessa história vão desprezar o Gatsby por causa desse nome que não é tão conhecido, não é tão comentado, não é tão falado. Esse aqui também é um livro sobre diferenças. As diferenças estão o tempo inteiro aqui, tanto as diferenças entre o Mickey e o Gatsby, a diferença entre os novos ricos e os velhos ricos, as diferenças entre o casamento por amor e o casamento por dinheiro ou por razões de sucesso, de fama. Há várias diferenças, há vários polos que são apresentados aqui nessa história. E o que mais me chamou a atenção nessa história, que é uma história de polos, de diferenças, está na página 185, uma fala de um dos personagens. Encarei o Wilson e depois Tom, que havia feito uma descoberta similar menos de uma hora antes. E me ocorreu que não havia diferença entre os homens, de raça ou de inteligência, mais profunda do que entre doentes e sãos. Então, numa história que é uma história de polos, é uma história de diferenças, um dos personagens aqui vai dizer que a maior diferença entre um homem e outro é a diferença entre os doentes e os sãos. E quando a gente termina essa história, a gente fica pensando, quem são os sãos dessa história? Quem são os que não estão doentes? Parece que todos aqui no final da história, quando a gente para pensar, todos aqui estão doentes, todos aqui são doentes. Esse daqui também é um livro que ganha nas lacunas. Há muitas perguntas que não são respondidas. E parece que isso acontece realmente de propósito, porque a gente tem que trabalhar com a nossa imaginação no final das contas
para tentar pensar nas possibilidades do que poderia significar aquilo, mas no final a gente nunca vai saber, porque parece mesmo que o Fitzgerald quis trazer algumas lacunas, alguns espaços abertos para a gente entender como a gente quiser. E isso vai de questões maiores até questões um pouco menores. Por exemplo, há um personagem aqui de que a gente desconhece o nome, que fica na biblioteca do Gatsby no momento de uma das festas. E o Nick, o narrador, vai encontrar esse personagem, vai começar a conversar com ele sobre o Gatsby, quem é o Gatsby, e o personagem da biblioteca vai dar suas conjecturações sobre quem é esse homem, aspectos da vida desse homem, etc. Só que esse cara desaparece ao longo da história toda e lá pro final ele vai aparecer de novo também de uma maneira um pouco misteriosa, o que nos faz relembrar quem ele é, porque ele passou de maneira muito rápida pela história, então a gente relembra quem ele é, e a gente começa a pensar que ele não era só um cara qualquer na biblioteca. A condição como ele reaparece na história nos mostra que ele não era um cara qualquer na biblioteca. Só que a gente não sabe quem ele é, e a gente vai terminar a história sem saber quem ele é. Então a gente termina com essa lacuna. Quem é esse homem na biblioteca e qual a relação dele com o Gatsby? Além disso, a gente tem as outras perguntas como o que o Gatsby fez para conseguir tanto dinheiro, que apesar de a gente saber de maneira um pouco superficial o que ele fez, como ele conseguiu todo esse dinheiro, ao mesmo tempo a gente não sabe minuciosamente, a gente ainda não entendeu completamente, a gente termina a história sem entender completamente como ele conseguiu tanto dinheiro. Então a gente tem outra pergunta: qual foi o grande responsável pelo enriquecimento do Gatsby? O que ele teve que se meter para ele enriquecer tanto? E por fim, eu acho que a maior pergunta, a pergunta de milhões que todo mundo se faz, é a pergunta que tem a ver com a Daisy, a personagem que é o par romântico do Gatsby nessa história. Porque a Daisy, depois do grande momento final da história, ela vai sumir. E a gente fica se perguntando, acho que todo mundo fica se perguntando, ao longo das últimas páginas da história, quando que ela vai reaparecer. Para a gente descobrir como é que ela se sentiu depois de tudo isso que aconteceu. O que ela pensou, quais foram as angústias dela, sei lá, pelo menos para ela aparecer e falar alguma coisa. Só que ela não aparece. Então a gente passa por toda essa história com a Daisy do nosso lado, assim, do lado do Gatsby, enquanto ele passa por várias questões. E o evento final envolve a Daisy de maneira profunda, mas ao mesmo tempo a Daisy não aparece mais. Então a gente não sabe como é que ela se sentiu, né, diante de todas essas situações que aconteceram e que envolveram ela tão profundamente. Essa é uma grande lacuna da história e eu acho que é uma lacuna muito bem colocada, porque o Fitzgerald realmente conseguiu nos matar na nossa curiosidade nesse ponto específico e nos abrir também as possibilidades para pensar em tantas coisas. Essas lacunas, elas fazem o texto ganhar muito. Por fim, eu queria comentar que aqui a gente tem um tipo de história que às vezes me incomoda pela inveracidade, que é o tipo de narrador que já passou por uma situação muitos e muitos anos antes e que está escrevendo aquela situação, só que claramente esse narrador não vai conseguir fazer todas as descrições minuciosas das falas de cada um dos personagens. Essa é uma das minhas dificuldades com um dos meus livros preferidos, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu acho que para uma história que tem tantas camadas, a gente tem o narrador, o primeiro narrador, depois a gente tem, narrando a história de fato, a governanta da casa, que já passou por todas aquelas situações décadas antes e está contando para esse primeiro narrador. Então, são tantas camadas e ao mesmo tempo a gente fica conhecendo cada minúcia de cada personagem, do que cada personagem falou um para o outro, décadas e décadas antes da narração da história. Então, eu acho que a gente perde um pouco na veracidade da história, na verossimilhança da história, quando esse tipo de coisa acontece. E, apesar de nós termos aqui também esse tipo de narrativa que é contada depois de muitos anos da história de fato, a gente parece perceber um cuidado do Fitzgerald para que ele não entregue tantos detalhes assim de falas de personagens
justamente porque a gente sabe que o Nick, se fosse escrever isso, se fosse um personagem, uma pessoa real, e fosse escrever isso, ele não ia lembrar de todos esses detalhes, essas minúcias. Inclusive, aqui no texto da introdução, na página 22, está dizendo o seguinte: de acordo com as convenções da narrativa ficcional, quando o narrador põe o discurso de outro personagem entre aspas, outra versão, é que aquelas são as palavras exatas. Ele tem a obrigação de lembrar tudo à perfeição, que é ligeiramente implausível. Para mim, por exemplo, no Morro dos Ventos Vivantes, não é nem ligeiramente, é que realmente é implausível aquela narrativa ter acontecido daquela forma e a governanta lembrar. Mas enfim. Pois bem, pelas minhas contas rudimentares, cerca de 4% do livro está nas palavras do próprio Gatsby. E é revelador saber que Fitzgerald reduziu consideravelmente o montante do discurso direto dado a Gatsby. Aqui é uma preocupação de trazer uma maior veracidade para essa história. E também eu sinto que é o próprio desejo do Fitzgerald de não fazer uma história tão detalhista, tão minuciosa, justamente porque é uma história que ganha nessa falta de minúcias. Então é isso, pessoal. Essa é uma história que não me cativa definitivamente por alguma simpatia aos personagens. Não é uma história que eu ache tão grandiosa quanto outros clássicos, se a gente for parar para pensar neles, ou pelo menos na minha experiência de leitura, mas é um livro que realmente tem muitas nuances, e quando a gente para pensar na produção dele, no que foi escrever esse texto, eu acho que, de certa forma, ele é um texto bem genial, sabe? Enfim, se você já leu O Grande Gatsby, se você quiser comentar alguma coisa sobre a sua experiência de leitura, sinta-se à vontade. Curta esse vídeo, dê uma olhada no canal, aqui a gente conversa sobre teologia, sobre educação e sobre literatura, que é a minha formação. É isso então, um beijo, tchau, tchau.